A gente veio aqui para falar sobre o tempo. O tempo na vivência de vocês na Terra é entendido como uma passagem no relógio, um tempo linear que vai de um ponto até outro e depois retorna para o mesmo lugar, então já se passou um dia. Para vocês o tempo é uma coisa entre um ponto e outro. Agora que o relógio é digital, essa noção de tempo ainda fica menos clara do que antigamente no sentido linear. Porque então não se vê onde começa e onde termina o relógio, com o ponteiro que não é mais antigo, que é digital, no caso não tem um ponteiro, não tem uma marcação desse tempo. É 0 hora, é 1 hora e assim por diante. Acontece que antigamente esse tempo ele era marcado de forma que se via a linha, seja na ampulheta, que aí a gente vai lá para trás no tempo, onde a areinha ia caindo de um lado para o outro, então quando acabava o período, virava-se a ampulheta. E aí ela contava novamente o tempo até não sobrar nenhuma areinha na parte de cima da ampulheta. O tempo vai passando, então o relógio, esse que o ponteiro gira, no sentido o quê? Horário, anti-horário, são as convenções. Indicava que o tempo ia, por exemplo, de meio-dia à meia-noite, e depois virava-se o dia e começava tudo de novo, uma jornada. Hoje em dia, embora o relógio seja digital, ou seja, não tem uma marcação clara desse ponto até o outro ponto, isso não significa que a noção não seja a mesma, ou seja, todo mundo entende que de meia-noite até o outro dia passou um dia, de meio-dia até chegar meia-noite de novo, e então virou o dia. Tanto que as pessoas dizem já é o dia seguinte, mesmo sendo meia-noite 1. Né? Ou seja, o que eu estou querendo falar aqui é, a gente vai falar sobre o tempo, mas não sobre o relógio. Aí eu penso, vocês podem dizer, então para que começou assim? Porque tudo tem um tempo exato. A gente não chega já passando a informação, a gente vai aos poucos para que a informação vá entrando na mente de cada ser, porque isso é fazer pensar. Fazer pensar é uma coisa que vai além de chegar aqui com o prato feito de informação e só falar, podem comer. Quando você faz a sua comida, você leva um tempo fazendo a sua comida e assimilando o que tudo aquilo vai depois trazer para você, ou de nutriente, ou de prazer, ou de qualquer outra função que aquele alimento possa ter. Ou seja, a gente fala do tempo desse modo para chegar aonde a gente quer, que não é esse modo. Portanto, tenham a ideia de que relógio, calendário, datas comemorativas são tudo convenções. O que não é tanto convenção é o que está na natureza. Então, as fases da lua, as estações do ano, a noite e o dia, o sol, a lua, a chuva, o vento e por aí vai. Ou seja, o que está na natureza não é uma convenção. Ninguém foi lá e convencionou que vai ser verão, que vai ser inverno, porque alguém convencionou. O que convenciona
a mudança de estação? Exatamente vários fatores climáticos, como temperatura, né? Vento, chuvas, colheitas, plantios, neve se tiver, seca se tiver, e por aí vai. Ou seja, as estações do ano, elas não são uma convenção. O tempo exato que ela vai levar para acabar e começar pode até ser uma convenção, mas a estação em si não é convencionada. Ela existe porque as condições que fazem dela ser o que é, existem. Portanto, para simplificar bem, aos leigos que somos nós, que não somos do clima, daqueles estudiosos, a gente diz está frio, é inverno, está quente, é verão. E assim é a natureza se mostrando e ela dizendo o que deve se constar nos calendários, nas datas, nas organizações das coisas, com base nela, na natureza, e não com base em convenções. Certo? Essa foi a segunda parte da conversa. A terceira parte da conversa a gente mistura tudo e chega no objetivo. O que acontece é o seguinte: dito que o tempo não é uma coisa linear, que vai de um ponto ao outro, nem uma convenção, e dito que o que é, simplesmente é porque as condições se mostram ser, a gente chega num ponto que é o seguinte: o tempo de cada um na Terra, o tempo de realizar as suas coisas, jamais deve ser o tempo do relógio, o tempo convencionado. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada pessoa tem o seu tempo. Por quê? Porque cada pessoa é um pedaço, uma parte da natureza que a rodeia. Ninguém é sol, é lua, é vento, é chuva, tudo bem. Ninguém é uma floresta inteira, também ninguém é um deserto, ninguém é o mar. Mas todo mundo é um pouco de cada coisa dessas aí. Então, quem é que diz se agora é verão em você, ou se é inverno, ou se é hora de plantar, ou se é hora de colher, ou se é hora de casar e ter filho, ou de mudar de cidade, de país, ou fazer alguma outra escolha qualquer? Quem é que diz? É as convenções? É o tempo linear? São as pessoas da sociedade ou é a sua natureza? Então eu digo, a resposta já está aí, é a sua natureza. A sua natureza é que tem as condições exatas para demonstrar qual é o seu tempo. Entende o que eu estou dizendo? Não é assim, ó, chegou agora, eu quero dizer que hoje é verão. E a gente tá, o quê? Aqui é o hemisfério sul, então a gente tá em junho e alguém chega e diz que é verão. Então vai lá ver se a grama vai crescer, se a planta vai brotar, vai lá ver. Em junho você diz aí que é verão. Não. A natureza vai dizer aqui não é verão, pois eu não tenho condições de fazer germinar uma semente de verão aqui. Tá frio, tem neve. Ela vai morrer ou não vai nem vingar, né? Então não é alguém que senta numa cadeira ou faz o que quiser e diz: aqui em junho, no hemisfério sul, é verão hoje porque eu quero. Não é assim. Quem diz se é verão, se é inverno, se é outono, se é primavera, é a natureza. Ela que dita o tempo das coisas, de plantar, de colher, de brotar, de germinar. E então eu digo para vocês, a todos vocês, estejam cientes das suas naturezas,
Porque assim que vocês estão cientes das suas naturezas, ninguém vai dizer para vocês qual é o tempo de cada coisa na vida de vocês. Porque o tempo de vocês, quem dita, é a natureza de vocês. E não uma convenção da sociedade. Porque cada ser é uma parte da natureza e cada ser vai ter o seu tempo para realizar, ou para refletir, ou para fazer, ou para pensar, ou o que for na Terra. Agora eu digo também, não é porque eu falo isso, que todo mundo simplesmente vai dizer, então é oba-oba. Vou ficar aqui sentado embaixo da árvore, esperando a maçã cair na minha cabeça, então eu vou ter uma epifania de vida e vou fazer tal coisa, ou vou mudar coisas, ou vou criar situações e minha vida vai dar uma virada. Não. A ideia não é ficar embaixo de uma árvore esperando a maçã cair na cabeça. A ideia é fazer. A ideia é agir. Mas a partir de onde? Da sua natureza e da sua busca interior. Porque também não adianta, a minha natureza está pedindo para eu fazer tal coisa. Então vou lá fazer tal coisa porque minha natureza pediu. Você vai ter que medir as circunstâncias, você vai ter que ver se você está pronto, se o lugar que você vai, as pessoas que você vai encontrar estão prontos para aquilo, se tem a ver ou não, como vocês gostam de dizer, isso tem a ver, isso não tem a ver. Quem é que vai dizer isso? É a sua natureza, mas a partir do momento que você sabe se buscar. Porque de instinto e primitivismo que vai e diz que vai, eu vou fazer tal coisa porque minha natureza está mandando, tá cheio por aí. Mas é quando a pessoa se organiza num centro e aí ela simplesmente põe um foco no ser dela, na busca dela pelo autoconhecimento, é que ela consegue. Ela consegue seguir a natureza dela, fora convenções de sociedade, e ela consegue fazer o dela no tempo dela. Mas lembre-se, isso requer uma busca interior, um aprimoramento constante a cada dia, sem exigência do tempo externo, porque é justamente isso, o próprio ato de buscar o seu interior, a sua natureza, já está falando do seu tempo. Então não adianta dizer, mas fulano levou 1 ano para resolver um problema emocional. O outro fulano levou a vida inteira, não importa. É o tempo de cada um. E é sobre isso que eu vim falar. Porque cada um vai ter um tempo de acordo com a sua natureza, mas não pode perder o foco de ser buscador. Porque enquanto for buscador, ele vai saber o tempo certo das coisas dele. Arro.